Oi, pessoas! Hoje nós vamos começar o nosso podcast sobre teorias, fatos e histórias sobrenaturais. Meu nome é Lívia e hoje eu vou contar pra vocês a história que deu origem à lenda Blood Mary ou Maria Sangrenta. Ela foi baseada na história de uma serial killer que viveu entre os anos de 1560 e 1614. Ela matou mais de 650 mulheres de formas horríveis à base de tortura. Essa serial killer foi nomeada Condessa Sangrenta, mas seu nome era Elizabeth Bathory. Elizabeth desde pequena presenciou cenas de tortura e morte. Mais velha, se casou com Ferik Nadast, um guerreiro muito temido por todos e conhecido como Cavaleiro Negro da Hungria, em virtude de sua reputação cruel e desumana. Nesse casamento, vemos que os dois lados são cruéis e desumanos e adoram ouvir os gritos de suas vítimas. Nadast ensinou sua noiva a enrolar papel oleado e colocar entre os dedos dos pés de uma criada desobediente e em seguida incendiar o papel, uma brincadeira divertida que ele chamou de chutar estrelas. Elizabeth matou muitas garotas e todas suas empregadas. Algumas que erravam os pontos, ela enfiava alfinetes nas pontas dos dedos. Bom, nisso foram centenas de garotas, então quando começou a ter muitos enterros aos arredores dos seus castelos, começaram a desconfiar dela e acabou presa nos calabouços do próprio castelo onde ela guardava os corpos das vítimas. Sete Além, o portal para outra dimensão. Imagina você entrar em um ônibus e quando você percebe, este ônibus está te levando para um outro universo. Você simplesmente teria saído do seu mundo normal e passado para um universo paralelo. Sete Além seria um universo paralelo ou outra realidade onde todos nós podemos chegar. Não se sabe ao certo como é Sete Além, mas sabemos apenas características contadas de alguns relatos na internet. Basicamente seria algo parecido com a nossa realidade, só que mais obscura. Os relatos contados com que o lugar seria um lugar sujo, escuro e as pessoas de lá teriam os olhos fundos e negros. São poucas informações que temos, mas claramente não é um lugar bonito e você não iria gostar de estar lá. Os primeiros relatos surgiram muito tempo atrás, lá no Orkut. No Orkut existia uma comunidade chamada Sete Além, criada por Luciano Milite. Este cara teria passado por uma situação bem sobrenatural. E aí, com o passar do tempo, ele resolveu criar uma comunidade no Orkut. No relato de Luciano, ele estava voltando da faculdade e precisava pegar um ônibus para ir para casa. E ele podia pegar qualquer ônibus que passasse naquele ponto, porque praticamente todos iriam para sua casa. E com isso pegou um ônibus qualquer sem saber o destino final. Ele deu sinal para o ônibus, entrou, sentou, pegou um livro e começou a ler. Logo Luciano reparou que o ônibus estava demorando para chegar no destino. E foi aí que uma mulher cutucou ele e perguntou: "Você não vai para Sete Além, vai?" O cara não entendeu nada. Sete Além? Como assim? E a velha falou novamente com ele: "Se você não vai para Sete Além, é melhor você descer." Ele sorriu meio confuso e percebeu que todo mundo estava olhando para ele e todos começaram a gritar: vai descer, desce!" Até o cobrador e o motorista começaram a gritar para ele descer. Foi aí que ele não entendeu nada e decidiu descer. E ele viu o ônibus indo embora, pegando um caminho diferente do que deveria. E essa basicamente foi a história de Luciano. Depois desse dia, 10 anos se passaram e foi aí que resolveu criar uma comunidade no Orkut, para ver se encontrava outros relatos de pessoas que também teriam conhecido esse lugar. E sua ideia deu certo. E com isso, vários relatos em nome de Sete Além começaram a aparecer no Orkut, um mais bizarro que o outro, como o da menina que visitou Sete Além. Este relato chamou bastante atenção, pois uma mulher chamada Antônia teria perdido sua filha em Sete Além. Estava tudo normal. Antônia estava na sua casa quando seu telefone começou a tocar. Ao atender a ligação, ela ouviu um homem dizendo que ela precisava buscar a sua filha em uma escadaria de um condomínio. E ela perguntou: "Escadaria? Condomínio? Que condomínio? Minha filha está aqui em casa." E o homem respondeu: "Eu não sei, senhora. Ela está vestida com uma camiseta verde quando desapareceu. Se quiser, é só a senhora ir à escadaria do condomínio." E a mulher começou a gritar com o cara no telefone, dizendo que história era essa? Minha filha está aqui em casa comigo. E até então nada tinha acontecido ainda.
Antônia pensou que seria um trote. Falou que ia ligar para a polícia, mas nessa hora a ligação caiu. No dia seguinte, a filha de Antônia foi passear com seu pai. E quando voltou, estava assustada e vestia uma camiseta verde. A filha que voltou assustada disse que se perdeu em um prédio enquanto estava passeando com seu pai. E como ela não sabia onde estava, começou a chorar e gritar, até um homem de olhos amarelos apareceu para ajudá-la e disse que estava em Sete Além. Antônia começou a achar que sua filha estava maluca contando essa história, mas a menina jurou de pé junto que era tudo verdade. E, inclusive, ela falou que esse homem de olhos amarelos ligou para a mãe, avisando que ela estava perdida e isso teria rolado durante algumas horas em nosso universo. Mas segundo a menina, ela teria ficado 7 dias em Sete Além e para sair de Sete Além, esse homem teria levado essa menina para uma escadaria e ela desceu e teria encontrado seu pai novamente. O Exorcista. Ele foi um filme que se passa em 1973, onde uma menina de 12 anos está tendo um comportamento completamente assustador. Sua mãe percebe e, deste modo, pede ajuda a um padre, que também é psiquiatra. E ele chega à conclusão de que a garota está possuída pelo demônio. No entanto, ocorreram alguns acontecimentos um pouco estranhos durante as filmagens. Algumas pessoas ainda temem pelo mesmo, por acreditarem que o caso do filme foi inspirado em uma história real. E sim, realmente foi. Foi inspirado na história de um garoto chamado Robbie Manhan, que teria recebido uma possessão demoníaca e precisou ser exorcizado. Porém, esses são apenas boatos contados pelos jornalistas e apenas a família sabe o que realmente aconteceu. Ou seja, isso é mantido em pleno sigilo. Mas, felizmente, as pessoas não vão tão a fundo, com medo dos acontecimentos que ocorreram nas filmagens do filme. Uma delas foi a morte de Jack McGurran, que faleceu uma semana depois do lançamento do filme, por uma pneumonia severa. Outro caso foi da atriz que faz a mãe do padre Damien, que era um dos protagonistas. Ela se chamava Basilique Maliaros, que também morreu pouco tempo depois do filme ser lançado. O irmão do ator Max von Sydow, que faria um outro padre, morreu assim que as gravações começaram. Isso realmente aconteceu, mas o que mais assusta é que o homem que refrigerava o cômodo que aconteciam as cenas da possessão morreu de infarto, pois... Bom, ninguém sabe o motivo. Ele era um jovem completamente saudável. Outro relato foi que um vigia noturno que cuidava do set também morreu, mas dessa vez foi a tiros de madrugada, que aconteceram durante as gravações. Um carpinteiro que produziu os cenários e construiu objetos de cena também faleceu, pois acidentalmente arrancou o próprio dedo. A atriz Ellen Burstyn, que fez a mãe da garota, em uma das cenas em que a menina arremessava a mãe, a atriz teve vários ferimentos graves em suas pernas e cabeças. E na época da estreia do filme, a família da atriz, que fez a garota exorcista, tiveram que contratar seguranças para a menina, pois algumas pessoas estavam ameaçando a menina de morte, acreditando que a mesma era realmente possuída. Jack, o Estripador, é o pseudônimo mais conhecido para designar um famoso assassino em série não identificado, que atuou na periferia do distrito de Londres e arredores em 1888. O nome Jack, o Estripador, se originou de uma carta escrita por alguém que alegava ser o assassino e a qual foi amplamente divulgada pela imprensa da época. É possível que a carta seja falsa e talvez tenha sido escrita por um jornalista em uma tentativa de aumentar o interesse sobre o caso e vender jornais. O homicida também foi chamado de assassino de Whitshire ou avental de couro. Enquanto os assassinatos ocorriam, mas alguns jornalistas contemporâneos ainda utilizavam tais denominações. Os ataques atribuídos a Jack o Estripador tipicamente envolviam prostitutas que viviam e trabalhavam nos bairros pobres de West End,
cujas gargantas eram cortadas, então sofreram cortes abdominais e remoção de órgãos internos. E ao menos 3 vítimas levantou a possibilidade do assassino ter algum conhecimento de cirurgia e anatomia. Rumores sobre a identidade do homicida se intensificaram entre setembro e outubro de 1888. A opinião pública acreditou na existência de um único assassino em série chamado Jack, o Estripador. A Mulher Lobo. Primeiramente, essa assustadora história baseada no Texas remonta ao século XIX. A história da Mulher Lobo é centrada em torno do notório e assombrado Lago Espantosa, frequentemente evitado por viajantes que temem a névoa fantasmagórica que cobre o lago todas as noites. Em 1845, um menino relatou ter visto uma mulher nua devorando uma cabra ao lado de uma matilha de lobos. Ela foi posteriormente capturada por cowboys que tentaram trancá-la em um barraco. Todavia, a mulher escapou no meio da noite e a garota lobo nunca foi encontrada. A mulher que chora. No folclore mexicano, a chorona, ou mulher que chora, é o fantasma de uma mãe que perdeu seus filhos. A história diz que ela vagueia perto do rio à procura deles. Em suma, esse é um conto sobre uma mexicana pobre que se casou com um rico espanhol. Devido à falta de prestígio social da mulher na época, o homem a abandona junto aos seus filhos. Então, em um ato de vingança, ela mata todas as crianças que encontra pela frente. Consequentemente, ela se mata e depois vaga por aí, em busca de seus verdadeiros filhos. A Toalha Vermelha. Baseado em fatos reais, não sabemos realmente o nome da pessoa, então vamos o chamar de Rodrigo. Pois bem, Rodrigo foi um dia em uma conferência e precisou passar alguns dias hospedado em um hotel. Rodrigo era um homem muito extrovertido e gostava de conversar com todos e de conhecer todos do hotel. Ele fez amizade com o hotel inteiro, inclusive com os funcionários. Mas ele reparou que no quarto bem à frente dele não tinha visto ninguém sair ou entrar. Mesmo assim, ele ouvia barulhos vindo de lá, então provavelmente alguém estava hospedado ali, só faltava Rodrigo conhecer. Rodrigo, curioso como era, resolveu olhar pelo buraco da fechadura para ver quem estava ali. Sim, ele era muito metido e sem muito senso de privacidade. Pois bem, olhou pela fechadura e conseguiu ver uma mulher sentada lá. Ela estava só e sem fazer nada. Rodrigo queria conhecer ela, então esperou e nada da mulher sair. No dia seguinte, Rodrigo olhou de novo pelo buraco da fechadura, mas ao invés de ver a mulher, viu tudo vermelho e pensou: poxa, contaram para a mulher que eu espiei pela fechadura. E ela colocou uma toalha vermelha lá, para eu não poder ver mais nada. No dia seguinte, Rodrigo olhou de novo pelo buraco da fechadura, e novamente estava tudo vermelho. E foi assim por 3 dias, até que acabou a estadia do Rodrigo no hotel. Ele fez as malas e desceu até a recepção. Fazendo o check-out, Rodrigo perguntou: quem está no quarto em frente ao meu? Eu nunca vi a mulher sair de lá. O recepcionista ficou branco e disse: não tem ninguém lá. Tem sim, Rodrigo insistiu. Eu olhei na fechadura. Confesso, eu vi uma mulher sentada. O recepcionista parecia estar morrendo de medo. E foi assim que Rodrigo descobriu que naquele quarto não havia ninguém. Eles nem alugavam mais aquele quarto. Porque há anos atrás, uma mulher morreu lá. E os hóspedes depois diziam que viam ela. E ela ficava assistindo eles a dormir. Rodrigo, assustado, perguntou ao recepcionista: e você, já chegou a ver ela? E o recepcionista responde: eu não, mas os que viram disseram que ela tinha olhos completamente vermelhos. Chupa-cabra. Certamente o chupa-cabra é a história de terror mais popular da América Latina.
Em resumo, a lenda tem origem em Porto Alegre, quando camponeses começaram a descobrir suas cabras e ovelhas mortas. Consequentemente, a história se espalhou pelos países vizinhos. Inclusive, neles também houve um certo burburinho sobre o chupacabra. Acima de tudo, houveram alguns relatos de pessoas que viram a besta. Apesar disso, não existe provas de existência do monstro. Segundo as descrições, ele tem 1,5 m de altura, espinhas nas costas e também no pescoço, até a cauda. Os manequins. Em março de 1930, foi aberta uma loja que vendia vestidos de casamento no México, que se chamava La Popular. Na vitrine, haviam 2 manequins, tão realistas que qualquer pessoa que passava realmente acreditava que eram mulheres lá paradas. Um pouco antes da loja ser inaugurada, uma das filhas do dono, chamada Pascualita, iria se casar. Então, pediu ajuda à sua irmã Anastácia para colocar o vestido. Diziam que Anastácia tinha muita inveja de sua irmã, então colocou uma aranha que achou no jardim dentro do vestido dela, para dar apenas um susto. Porém, a aranha era uma viúva negra e a matou na hora. Anastácia começou a gritar e a chamar seu pai. Nervosa, confessou tudo o que tinha feito, e como castigo, seu pai deixou Anastácia em um quarto escuro com um monte de manequins que eram o maior medo de Anastácia. A menina desmaiou de choque e um par de manequins pesados caíram em cima dela. Apenas depois de 3 horas, seu pai lembrou e foi no quarto ver se estava tudo bem, mas viu sua filha deitada no chão, com pares de manequins a esmagando. Seu pai ficou tão culpado que transformou as 2 filhas mortas em manequins que ficaram na loja por muitos e muitos anos. Pensar demais pode te causar depressão. Isso porque sua mente acaba criando problemas que nem existem. Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, nós nunca estaremos prontos para descobrir o que vem depois. O passado pode doer, mas você pode fugir dele ou aprender com ele. Se você demora tanto para aceitar um elogio, é porque as ofensas você simplesmente guarda para você. Animais provavelmente já presenciaram assassinatos de casos não solucionados. Os serial killers têm mais chance de nascerem de agosto a dezembro. O maior medo do ser humano é a morte. Pessoas que não sonham podem ter mais chances de desenvolver doenças mentais, como depressão e ansiedade.